Dando seguimento aos ideais das escolas literárias, hoje vamos abordar uma extensa, dividida em três partes, cada uma com características extremamente próprias, às vezes uma ideia levemente diferente de outra. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adem Brito, do canal Literatura no Vestibular, e hoje eu quero falar sobre o romantismo enquanto escola literária. Vou projetar aqui na tela para analisarmos. Slide aparecendo aqui agora. O romantismo, enquanto escola literária, perdurou ali entre os séculos 18, 19, depois de Cristo, 1700 e pouco, 1800 e pouco. Tinha como caráter o nacionalismo, ou seja, a valorização do nacional, divulgava valores da burguesia e trazia uma idealização do amor e da figura feminina. Muitas vezes apresentava aquele sofrimento amoroso, uma certa morbidez. Alguns autores também caminhavam para a crítica social, para a crítica dos costumes da época. É marcado por um exagero sentimental, pela subjetividade. O que é essa subjetividade? O sentimento, a forma como o indivíduo se relaciona ali, como ele se mostra dentro daquilo, daquele momento, é extremamente subjetivo, extremamente pessoal. Era dividida em três etapas, três fases diferentes. A primeira geração do romantismo ficou conhecida como nacionalista. Era marcada pela exaltação à natureza, a volta ao passado histórico. De certo modo, aqui no Brasil, nós tivemos o medievalismo com a criação de um herói nacional, sendo justamente a figura de quem? Do indígena. E aí a gente tem exemplos. O Guarani, a gente tem Iracema, obras do José de Alencar, onde nós temos figuras indígenas ali de destaque. Figuras ali que são realmente protagonistas, fazendo papéis de heróis nas histórias. A segunda geração ficou conhecida como byroniana, por conta de Lord Byron. É a geração do mal do século, impregnada de um egocentrismo, negativismo boêmio, um pessimismo, dúvida, uma desilusão adolescente, um tédio constante. Boêmio, como foi dito ali, por conta principalmente daquela questão da valorização de uma vida livre, onde o indivíduo ele se encontrava muitas vezes em bares, com colegas, falando de assuntos extremamente diferentes do que era o normal. Uma fuga da realidade com a exaltação da morte. Exemplo disso, na nossa literatura, a gente tem Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é uma obra que reúne uma série de textos onde indivíduos vão contando de situações amorosas que tiveram e todas terminavam em mortes. Por isso ali a própria ideia, por exemplo, da exaltação da morte, do boêmio, que eles estão ali na penumbra, dentro de um bar, onde todos ali vão comentar situações relacionadas a histórias que eles tiveram anteriormente. Terceira geração, Condoreira, é uma poesia social, libertária. Por que condoreira? Porque lembra a ideia do condor, que é uma ave aqui da América do Sul, que representa justamente a ideia da liberdade. Reflexo de lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II. Essa geração sofreu intensamente a influência das ideias de Vitor Hugo, sua poesia político-social. Como eu disse para vocês, é uma poesia social libertária. A gente tem o próprio Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, que traz uma série de textos mostrando justamente esse desejo de liberdade para os escravos, para os indivíduos. Como foi colocado aqui, ó, sofreu a influência das ideias de Vitor Hugo. A principal obra do Vitor Hugo ali, sem sombra de dúvidas, Os Miseráveis, que vai falar sobre Jean Valjean. Eu ainda vou gravar um vídeo, vai aparecer aqui no canal analisando essa obra. Que ela mostra muito esse desejo de liberdade e tudo mais, está diretamente relacionado àqueles desejos da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Os períodos coincidem, inclusive. Autores de destaque nesse período: Goethe, Lord Byron, Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo. A gente tem os Três Mosqueteiros, os Irmãos Corsos, dentre outros textos do Dumas. Vitor Hugo, José Zorrilla.
Joaquim Manuel de Macedo aqui no Brasil, aí a gente tem, por exemplo, A Moreninha, a Luneta Mágica, que são obras dele, Exaltação do Amor e tudo mais. Olha a Moreninha, é uma exaltação do amor. Já tem um vídeo aqui analisando a Moreninha. A Luneta Mágica também, naquela questão da crítica social, tem um vídeo aqui que é uma crítica especialmente às relações familiares. Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, As Aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aquele desejo da liberdade, ele estava exilado, estava fora do Brasil. Bernardo Guimarães, Camilo Castelo Branco, José de Alencar, Senhora, Diva, que já tem, os dois já tem vídeos aqui, o Guarani também já tem vídeo aqui. 5 Minutos, A Viuvinha, Tio, dentre outras obras do Alencar que abordam situações relacionadas a isso. Próprio livro Senhora, com aquelas críticas às relações não somente familiares, mas às relações dentro do casamento, dentro de uma sociedade. Emily Dickinson, Álvares de Azevedo, Castro Alves, são escritores ali que se destacaram neste período do romantismo. Obras deste período, algumas aqui: O Sofrimento do Jovem Werther, Dom Juan, Os Três Mosqueteiros, Os Miseráveis, Dom Juan Tenório, A Moreninha, Os Timbiras, A Escrava Isaura, Amor de Perdição, O Guarani, Poemas de Emily Dickinson, A Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, Navio Negreiro, de Castro Alves. Todos esses textos aqui, cada um de um período diferente, um pouquinho embaralhado, mas são fases diferentes, como falei. Por exemplo, que a segunda geração era conhecida como a geração byroniana. Aí tem lá Dom Juan, Lord Byron, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é mais ou menos no mesmo período. Os Três Mosqueteiros, aí vem o Conde de Monte Cristo, que já são dessa geração da liberdade. Os Miseráveis, também desse sentido. A Moreninha, de uma geração que valorizou muito mais o sentimentalismo, o amor. O Guarani, que já valorizava muito mais as ideias do índio como herói. São textos ali de períodos diferentes dentro do romantismo, das suas fases, mostrando as situações particulares de cada período. Percebam que o romantismo é extenso, gerações diferentes dentro do romantismo, cada geração com as suas particularidades, com as suas características. Então, a primeira geração defendia tal ideia, a segunda tal, a terceira tal, e os autores seguiam aquela risca ali daquelas ideias. Então, é coincidência eles seguirem? Sem sombra de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial, assiste aos vídeos aqui, já foi aluno meu presencial no passado, já me ouviu dizer, não existem coincidências, existe intencionalidade. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.